Olá pessoal, hoje eu vou dar uma introdução aqui, a primeira a uma parte da oração do Pai Nosso. Sim, falar sobre oração do Pai Nosso, essa oração que é universal, essa oração que é muito conhecida, mas é pouco estudada. Poucas pessoas entendem o princípio desta oração. Então vamos lá. Primeiro eu quero que você que esteja com a Bíblia aí, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 12. Nós iremos estar lendo pausadamente e explicando alguma coisa aqui pra vocês, aqui, alguma coisa que a gente entendeu e tal. Mateus 6, do 6 ao 9 diz assim: portanto, vocês quando orarem, orem assim, ou vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém? Muitos conhecem esse texto, essa oração é muito conhecida. A sua sequência ou continuidade também é bastante conhecida. Passagem bíblica quase todo mundo sabe de qual. Porém, poucos analisam os grandes ensinamentos que contém na oração do Pai Nosso. Veja que quando Jesus ensina a oração, as pessoas chegam até Jesus e falam: Senhor, como devemos orar? E Jesus vai ensinar. Primeiro, esteja no lugar privado. Quando vocês forem orar, não orem para se gabar. Orem, entrem numa câmera e vamos orar. Vamos orar. E ele dá esses ensinamentos. Veja só, a primeira declaração da oração do Pai Nosso é justamente essa: Pai Nosso. Essa é a primeira declaração. Pai Nosso que estás aonde? Nos céus. Veja que em Gálatas capítulo 4, versículo 6, diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, ele é Pai. Pai Nosso demonstra comunhão, intimidade e autoridade. Chamar Deus de Pai demonstra autoridade, demonstra comunhão, demonstra intimidade. Em João capítulo 1, e versículo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito, ou em algumas traduções bíblicas está: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Os que creem no nome de Cristo são declarados por Cristo, são declarados pelas Escrituras Sagradas filhos de Deus. E é por isso que na oração do Pai Nosso nós podemos clamar: Pai Nosso, que estás aonde? Nos céus. Ou seja, é um Pai muito além da terra, é um Pai de grande autoridade, porque todos os céus é dele. Salomão, quando ele foi inaugurar o templo, ele começa a sua oração, e aí naquela oração ele começa a pedir a Deus: ó Senhor, habite neste templo que nós construímos para ti. Eu estou parafraseando aqui, e aí ele diz assim, Salomão diz assim, ele pensa com a sua sabedoria, ele fala: mas como, Senhor? Como é que tu, ó Deus, que nem os céus conseguem suportar a tua presença, a tua glória consegue te conter, como é que tu irás habitar em um templo feito com mãos de homens? Ou seja, nem os céus, nem todo o universo é do tamanho de Deus. Deus é maior que tudo isto. Por isso é que ele é o Pai Nosso que estás nos céus. Ele é maior do que tudo, do que todo o universo. Tudo foi feito e criado por ele. Uma outra parte aqui, a continuidade desta oração do Pai Nosso, vai dizer assim: santificado seja o teu nome. O nome dele é santificado porque tudo nele é santo. O nome de Deus é santificado porque tudo nele é santo. Isso é para nos lembrar que nós estamos orando e falando com o Pai, que é todo poderoso, e ao mesmo tempo é santo, é puro, é separado, é perfeito em tudo. 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 6 diz assim: porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Porque Deus é santo. Jesus faz uma oração, e nessa oração Jesus vai dizer assim: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus vai fazer essa oração. Como é que eu posso ser santo? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você quer buscar santificação? Vai na palavra. A palavra que tem que te guiar. A palavra que vai te mostrar. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E aí continua, né? Venha a nós o teu reino. Veja, esse venha a nós o teu reino é algo sublime, é algo muito grande, é algo muito magnífico. Porque é o reino dos céus, é o reino desse Pai todo-poderoso que vem até nós. O reino chegou. O reino de Deus na terra é um reino celestial. O Evangelho de Mateus usa a expressão reino dos céus mais de 30 vezes. O reino dos céus é algo incrível. Veja só, João Batista, quando ele pregava, a Bíblia vai dizer que naquele tempo, João o Batista, ele pregava no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que é um reino? O reino significa uma monarquia, império, poder real, domínio. Tudo isso significa o reino. Portanto, o governo dos céus, o governo de Deus, esse Pai nosso que está nos céus, o governo deste Pai, vem até nós, através de Jesus Cristo, através do seu Filho. O reino dos céus não é como o reino mundano, não é como o reino da terra. Os reinos da terra passam, as pessoas passam.
Mas o reino de Deus permanece para sempre, porque o reino de Deus é infinito. Porque Deus é infinito, Ele é um rei infinito. Logo, o seu reino também é infinito. Você está conseguindo captar isso? A beleza da oração do Pai Nosso. O próprio Jesus quando começa a pregar, ele também, assim como João, ele diz: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. A primeira pregação de Jesus foi essa, anunciar o reino dos céus. Jesus, quando estava conversando com Nicodemos, e você pode encontrar isso em João capítulo 3, o versículo 3 ao 5, Nicodemos chega até Jesus e fala: o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus e tal. Ele está conversando com Jesus, e Jesus vai dar uma resposta muito magnífica para ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como assim aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus? Aí o Nicodemos ficou: poxa, tá, eu quero ver o reino de Deus, eu quero ver o reino de Deus. Como é que eu faço para ver o reino de Deus? Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Nicodemos chega para Jesus e fala: mano, você está dizendo que só pode ver o reino dos céus quem nascer de novo. Um homem velho, como é que ele pode entrar dentro da barriga da mãe dele e nascer de novo? E aí Jesus dá uma resposta muito sublime para aquele homem. Jesus diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Aquele que não nascer da água e do Espírito. É o batismo físico e espiritual. Aquele que não nascer por completo. É isso que Jesus está dizendo. Se você não teve uma transformação por completa, você não faz parte do reino. O reino dos céus é um reino em que os súditos têm que estar completamente dedicados ao rei. Dedicado às ordens do rei e às leis do rei. Porque o súdito ele tem que mostrar que ele é daquele reino. Onde quer que ele esteja, ele tem que demonstrar que ele é daquele reino. E fica aí só mais um momento para que a gente possa entender um pouco melhor o que isso tem a ver. Bem, a oração do Pai Nosso continua: seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. Veja que o Deus dos céus, ele traz a nós o seu reino. E agora a vontade dele é feita na terra como nos céus. A vontade dele é soberana sobre tudo e sobre todos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Tudo que ele fez foi da vontade dele. Logo, tudo que ele fez é muito bom, porque a vontade de Deus é perfeita, é agradável. Mateus 28, 18 vai dizer assim: Jesus volta ressurreto, em Mateus 28, 18, e ele vai dizer assim: toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Ou seja, toda a vontade, toda a autoridade de Cristo foi dada a Cristo nos céus e na terra, toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. Veja que este é um reino magnífico. Veja quão grandioso é a oração do Pai Nosso, que nos ensina tamanhas coisas. Aí você pode estar perguntando: mas como é que eu faço para saber qual é a vontade de Deus? Essa é a pergunta que o povo faz: venha a nós, o teu reino seja feita a tua vontade. Mas qual é a vontade de Deus para mim? As pessoas muitas das vezes fazem esta pergunta: o que eu faço? Bem, vamos lá, para a Bíblia. Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Vai estar escrito assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com o sistema mundano, não se conforme com o pecado, mas tenha a sua mente transformada pela renovação do Espírito Santo. Mente, o povo não quer usar a mente. Usa a mente, usa o cérebro. Usa a tua mente, cara. Usa a tua mente. Só assim você vai conhecer a perfeita e agradável vontade. A oração do Pai Nosso continua. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Veja só. Em Salmo 33, versículo 25, vai estar escrito assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. A Bíblia está claramente dizendo que nós devemos depender do Senhor. Nós devemos ser justos nele. E nisso já falamos alguma coisa sobre vídeos passados, sobre estar em Deus, sobre confiar no Pai. Quando essa oração começa dizendo Pai Nosso que estás no céu, é confiar nesse Pai. E esse Pai é justo. E para nós que estamos no seu reino, o seu reino de justiça, devemos ser justos. Porque é sendo justos assim que nos tornamos parte desse reino, nos fazemos parte desse reino e damos testemunho desse reino. Logo, sendo justo, o salmista vai dizer que ele jamais viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Ou seja, Deus é aquele Deus que provê, é aquele Deus que dá a providência. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, vai dizer assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza, porque Deus é rico, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Confia em Jesus. Veja que logo depois que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer que nós não devemos nos preocupar.
Acabou de passar um motoqueiro aqui na frente. Jesus vai dizer que nós não devemos nos preocupar com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir, porque é claro que o nosso Pai sabe do que nós necessitamos, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você crê nas Escrituras? Você crê na palavra de Deus? Então crê também nessa palavra. A nossa maior confiança, a nossa maior certeza é que temos um Deus que provê, um Deus que cuida, um Deus que guarda, um Deus que está conosco. E devemos sim buscar o seu reino acima de todas as coisas, e as demais coisas não serão acrescentadas, porque Deus ele conhece, ele sabe das nossas necessidades. Não estou falando de barganha com Deus, inclusive eu já fiz um vídeo aqui falando sobre pessoas que fazem barganha com Deus, pessoas que entregam oferta esperando uma bênção de Deus. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não ofertamos a Deus para receber algo em troca, nós ofertamos e dizimamos ao Senhor porque Ele já nos deu algo em troca. Ele já nos abençoou, uma demonstração de gratidão. Deus abençoa, Ele é um Deus abençoador, Ele é um Deus que ama abençoar os seus filhos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que hoje? Por que não pedir para amanhã? O pão nosso de cada dia me dê amanhã. Porque basta cada dia eu ter um mal. Basta cada dia o próprio mal. Que possamos ter hoje o nosso pão. Que possamos hoje trabalhar, que possamos hoje, inclusive, já tem um vídeo aqui falando sobre trabalho também. Que possamos hoje trabalhar, que possamos hoje poder sustentar nossa família hoje, já, agora. Porque a bênção do Senhor é uma bênção de já, uma bênção de agora, uma bênção para hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E talvez em um outro vídeo iremos abordar mais sobre este assunto. Mas vamos dar continuidade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoar dívida. Deus é um Deus perdoador. Já falamos de perdão aqui no canal. Também tem um vídeo aí. Deus é um Deus perdoador. Veja só, é 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se reconhecemos os nossos pecados, e Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se você reconhecer os seus pecados diante de Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de todos os pecados. Esse Pai nosso, que trouxe o seu reino, que tem uma vontade perfeita, que supre as nossas necessidades. Ele é um Deus de graça, que ainda sem merecemos, Ele nos proporciona perdão. Ele nos proporciona perdão. E veja só que interessante para a gente dar continuidade aqui. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas. E aí tem outra parte. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você tem perdoado aqueles que te fazem mal? Você tem perdoado as pessoas que te pedem perdão? Você tem perdoado de fato alguém que chega pra você humildemente e diz: meu irmão, minha irmã, me desculpa, eu errei. É difícil perdoar, né? É bem difícil perdoar. Efésios 4:32 diz assim: antes sedes uns com os outros bondosos, compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Aqui tem algo muito interessante entre Efésios 4:32 e a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso vai dizer assim, olha só, presta bem atenção nisso, isso é muito interessante. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, ok? Ele fala, Deus perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas lá em Efésios diz assim, perdoa os seus irmãos como Deus já vos perdoou. Mas espera aí, eu peço perdão para Deus me perdoar como eu já perdoei, ou eu perdoo para Deus me perdoar? Espera aí, porque quando você lê os dois textos, dá uma confusão na mente. Veja só, vamos tentar entender esse processo aqui. Primeiro, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas lá em Efésios capítulo 4:32 diz, perdoai-vos uns aos outros como Deus também vos perdoou. Então você vai entender, vos perdoou em Cristo Jesus. Mas, poxa, eu devo pedir perdão para eu ser perdoado? Eu perdoo o meu irmão porque eu já fui perdoado por Deus? Ou eu sou perdoado por Deus porque eu perdoo o meu irmão? Vocês entenderam? Eu que tenho aqui para dizer que são as duas coisas. As duas coisas, sim. Veja, Deus, Ele te perdoa, não te perdoa? A Bíblia vai dizer uma parábola falando sobre um rei. Um rei muito rico. E o rei vai lá e ele perdoa o servo dele. Ele perdoa o servo dele. E o servo dele tem um conservo. O servo do rei, ele tem um conservo. Ele não perdoa esse conservo. Ele quer prender o conservo. E o rei fica furioso. O rei chama aquele homem até a presença dele e diz, olha, eu te perdoei uma dívida muito grande. E aquele que te serve, aquele que é teu empregado, você não quer perdoar. Uma dívida menor. E você não quer perdoar? Então perdoe. Veja que, bem, a bateria da câmera já está quase acabando, pessoal. Então, vamos lá. Então devemos perdoar. Por que nós perdoamos? Nós perdoamos porque Deus já nos perdoa. E Deus nos perdoa porque nós perdoamos.
Nós fazemos parte desse reino. E se nós já fazemos parte desse reino, nós temos que perdoar, porque Deus já nos perdoou. E Deus já nos proporcionou fazer parte desse reino através de Jesus Cristo. Apenas por Cristo que estamos aqui. É apenas por Cristo, é apenas por isso. Bem, eu vou parar por aqui. Eu gostaria de falar muito mais sobre isso, mas eu vou parar por aqui. Tá certo? A oração do Pai Nosso se estende aí. Né? Falamos aí o primeiro vídeo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nesse segundo vídeo falamos sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós sabemos que o final dessa oração do Pai Nosso não termina aí. Há um trechinho para o final. E isso eu vou dar aqui como tarefa para vocês. Leia a oração do Pai Nosso inteira. Inteira. E nesses últimos trechinhos aí da oração do Pai Nosso, que você vai ler aí na sua casa, será que essa oração do Pai Nosso te ensina, quando você pronuncia a oração do Pai Nosso, você está na consciência de tudo que essa oração ensina para você? A oração do Pai Nosso nos ensina a reconhecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus e a sua misericórdia, o seu amor, um Deus que nos perdoa e nos ensina a ser perdoador, para que possamos perdoar, ser perdoado e propagar o Evangelho do Reino. Esse Evangelho que será propagado em todas as nações, até o dia em que o nosso Rei dos Reis virá nos buscar. Por isso, oramos assim: